Sabe o né? que eu acho? Isso é meio polêmico, né? Que eu acho que Ó o corte. devia ter prova para se formar em arquitetura. Óbvio. Óbvio, eu não gosto Eu disso aí, acho que não. deveria Não? ter. Que tipo assim, dá uma Dá uma filtrada. regulamentada, mas sei lá. Você já fez 5 anos de faculdade, velho. Ah, mano. É que tem gente, eu tenho muita responsabilidade. Tem gente que sai, assina os negócios, Sim, vende isso uns eu projetos que não funcionam. Uhum. Já chegou o projeto na minha mão estrutural, que aquilo não era um estrutural. Se via nitidamente que a pessoa copiava e colava do projeto de Sim. alguém. Então tem muita irresponsabilidade. Se Eu a tava comentando, acho que em off, a gente não Isso. entrou aqui, cara, eu acho um absurdo a gente ter que ser fiscalizado, projeto, Sim. por um outro profissional, que nem você leva pro condomínio. Vai lá, o arquiteto, olha, vê se você pode construir. Aí depois dali, você tem que levar na prefeitura. Ah, não, olha e tal. Cara, o médico, ele faz ali a receita e ninguém olha, velho. É isso E mesmo. eu acho que o fiscal tem que estar mais na obra do que no projeto. Uhum. O projeto a gente tem que ter obrigatoriamente entender o que as leis permitem e o que não permite. O que é base. Que nem, imagina um advogado chegar lá na hora e falar que uma lei que não existe. O que ele acha, né? Não dá, na opinião, né? não Eu dá. acho que a gente tem que ter, né? Aí talvez eu concorde um pouco. Talvez uma prova para você basicamente entender que existem umas leis que você não pode errar. Pode ser. Entendeu? Aí você tá preparado pro mercado. Tirou aquilo ali, então quer dizer que, ok, esse cara sabe pelo menos as normas, as leis básicas, né? Sei lá, as leis mais simples aí. E daí, entrando, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Exato. Acho que as pessoas iam até buscar mais, se preparar mais Sim. antes de entrar no mercado, Mas né? eu acho que até o conselho, né? Podia dar um... Poderia. Não sei se ele dá, eu posso estar falando um monte de besteira, mas não sei se ele dá uma assistência nesse quesito de ajudar o novo arquiteto a Entender melhor. entender como que é, fazer um curso de gerenciamento de projetos, de gerenciamento de escritório, a gerenciamento de, sei lá, de tudo, entendeu? Eu tava conversando com o Gustavo essa semana, que faz steel frame, e ele falou assim, fora do Brasil é assim. Você fez ali a fundação de estrutura, beleza. Aí o cara dá meio selo pra você. Ele pega um selinho, ele coloca, tá meio liberado. Tá liberado, você pode seguir pra próxima etapa, mas eu vou voltar pra dar outro pedaço do selo. Por quê? Pode vir um eletricista e começar a cortar a estrutura. Sim. Então eu não posso confirmar. E o responsável maior não é o arquiteto, é o cara que liberou. O contractor? É o cara que liberou a contractor. construção seguinte. Então, ou seja, existe responsabilidades de todos, mas esse cara, o fiscal, tá na obra. Ele não tá vendo um documento, um papel. O papel, o documento faz parte. Sim. Mas ele não é o mais importante. Eles acreditam nos profissionais. Os profissionais são mais capacitados por conta disso. Tanto que as mãos de obra fora do Brasil é muito mais caro. Né? Então eu acho que a gente tem que focar muito mais a fiscalização em obra, até porque a mão de obra ia melhorar, os profissionais formados ia ter mais gabarito, no meu ponto de No vista. Brasil invertido, né? Mão de obra é barato, o material é caro. Lá Mas, fora cara, o material a é mão barato e a mão de obra é cara. Mas a mão Mas de é uma obra obra mais treinada, né? fora do Brasil. Eu acho que fora do Brasil é mais treinado, dentro do Brasil. Depende da metodologia, com todo respeito, mas fazer uma casa de steel frame é muito mais fácil que fazer uma casa de alvenaria. Então, a pessoa que tá fazendo mestre de obra para fazer uma parede no prumo, cara, as pessoas têm noção quanto é difícil fazer uma parede no prumo. Nos dias de hoje ainda a gente encontra. Mas você não muito acha problema. que, por exemplo, vamos dizer, tem uma fiscalização, as pessoas sabem que tem que acertar, as pessoas vão começar a buscar entender com outros o que tem que fazer para aquilo ali liberar. Porque, querendo ou não, ela depende daquilo para sobreviver. E eu acho que esse que vai ser o caminho. O que eu acho é que, por exemplo, assim, devia ter aí um meio termo, sem ser o arquiteto, mas, por exemplo, assim, o empreiteiro, algum curso, uma coisa um pouco mais rápida, que capacite ele um pouco mais Então, mas e dê fora uma do Brasil, autorização cara, para ele ser responsável pela obra dele. Hoje, nenhum dos empreiteiros consegue ser responsável pela própria obra. Ele compra uma RT de alguém, ele faz, ele, entendeu? o pessoal faz de conta. Faz de conta, é para inglês ver. Então não é uma coisa que na prática realmente funcione. Agora, se você der um pouco de recurso para um cara desse, faz um negócio de 2 anos, aí você pode ter ali uma empreita, sei lá, até tantos metros você pode construir. Um exemplo, sei lá, eu precisar regulamentar isso. Entendeu? Ter residências até tantos metros. Se você regulamentar isso e dar um pouco mais de poder para essas pessoas e também colocar o dela na reta. Porque na primeira oportunidade, esse cara põe as ferramentas dele no carro dele e vai embora e o problema é nosso. Eu acho que a regulamentação é um ponto forte. É um ponto Porque, forte. cara, olha, nessa pandemia, o que teve de empreiteiro que abandonou a obra? Vixe.
E sumiu Isso do é um mapa. clássico, Isso né? em todos os lugares, Fazenda Boa Vista, Isso é um Alphaville, clássico. seja em bairro. Cara, isso é um absurdo, cara. Sim. Porque assim, querendo ou não, a gente tá dentro desse, todo esse nicho, desse misturado aí, Tá. cara. É muito E daí fácil, você atender né? um cliente que teve esse problema, já é um problema. O cara já chega com a dor. É. É muito mais difícil lidar com uma pessoa dessa. Ela já Uhum. foi traída. Sim. E Né? tem quantidade de gente que fala que eu não construo. Tem um monte de gente que fala, eu não construo. Ah, a gente sabe que a dor de cabeça não tem como omitir isso, né? O que a gente tem feito é tentar mudar a metodologia construtiva. Isso você consegue mitigar muito a dor de cabeça, né? Opções pelo steel frame, wood frame, outras tecnologias, né? São tecnologias que a gente conversou lá no começo. Tipo assim, a gente ainda tá um pouco atrasado nisso. Sim, Né? sim. E eu venho. No começo eu queria aplicar, não conseguia porque não tinha cliente. Hoje a demanda veio um pouco. E nem. Agora não é uma coisa que eu quero, é uma coisa que foi meio que imposta. Cara, você quer continuar com obra, você precisa mudar a tecnologia, você precisa ter mais qualidade na entrega, mais agilidade na montagem. Cara, eu vou te falar que A gente eu só consegue isso tava com até steel. comentando esses dias, eu falei assim, pra mim não largar de construir, eu preciso ir pro steel. Porque eu fiz o processo ao contrário, eu comecei com steel frame Uhum. e eu tenho feito alvenaria convencional. Eu falo, isso daqui é uma loucura, Isso é cara. uma loucura, a alvenaria convencional é uma loucura. Eu acho absurdo, eu olho o negócio, faz, desfaz. A mesma coisa, uma porta ali Quantos pra colocar. faz e desfaz, cara? Quanto desperdício de material. A gente tava na obra de steel esses dias e estávamos vendo daquela obra, uma obra de alvenaria. Ele falou que foi quanto de madeira? Ah, não Uma lembro, nota de mas 400 pau. eu não lembro, 300, sei lá. Ele falou um número de quase 400 mil reais em madeira para fazer forma para jogar fora. Então você acaba vendo, é uma coisa bizarra. Sabe o que é pior? Bizarra. Hoje eu tava no Alphaville e na frente, assim, na rua, cheguei na rua, um caminhão de pontalete e madeira, assim, forrado. Eu falei, cara, podia estar chegando um monte de perfil, né? Em vez de estar madeira aí, o cara tava com as paredes ali pra montar. O cara tá trazendo madeira pra fazer. Escora pra Escora. segurar as coisas. Ixi, esquece. Se você faz no steel frame, não tem nada disso aí, Não, cara. não Ele tem. é autoportante, Sim. vai embora. Tudo moduladinho, desperdício, pá. Eu acho muito mais racional isso. Mas Mas se eu isso olhasse e é. falar, cara. Mas isso não a é gente vai possível. cultural, né? Mexe um pouco no Cultural, a gente conversou Hoje é que sobre, nem eu falei, o a gente tá cultural. mudando de gerações que estão aceitando mais o steel Tanto que frame. os clientes que aceitam o steel frame, eles são mais jovens. Sim. Né? Tipo, não precisa ser jovem, mas ele não tem... Mas uma mesmo certa- assim, a gente precisa dar uma trabalhada na pessoa, explicar a metodologia, Uhum. porque ainda existe um certo preconceito. Se é que Então, podemos falar são dessa dois maneira. clientes, né? É o jovem e os mais antigos que viajam. São mais assim, O alto viajados. padrão, ele já chega com a cabeça que o cara foi para os Estados Unidos, ele viu, Já foi sabe não sei da como onde, funciona. ele viu, olhou, gostou, sabe que a tecnologia é mais adequada e acaba vindo a demanda do cliente, né? Mas quando você quer impor para o cliente, é bem difícil Mas se você pegar uma lista de prós e contras, aquilo ali já te fala o que é bom e o que não é, né? Então, mas hoje não tá muito difícil no ponto, porque assim, querendo ou não, muita gente quer ser autodidata, né? Então o cara vai no Google. Então hoje em dia, antigamente, você via muita coisa ruim no steel frame no Brasil. Tipo, no ponto de profissionais ruins aplicarem de forma ruim. Metodologia errada. Metodologia errada. E, cara, que nem falou, a gente tem que fazer tentando, não tem jeito, né? A época de testar já passou já. Exato. Então agora você digita ali no Google, qualquer cara, ele tem muito material, cara. Ele consegue entender, né? Só não vai fabricar, né? Só não vai fazer sozinho. Exato. Mas ele consegue entender que aquilo ali é melhor pra ele. Uhum.